Esta conferência será gravada agora. O papo é sobre financiamento imobiliário e portabilidade do crédito. Vamos receber hoje a Esther Fong, nossa diretora administrativa, Vitor Costa, consultor de crédito imobiliário do Banco Inter, e o Eduardo, da GT Assessoria Imobiliária, faz assessoria de financiamento. Esther, Vitor e Eduardo, sejam muito bem-vindos e obrigado à disponibilidade de todos vocês. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Como todo mundo já me conhece, eu sou Esther, eu faço parte da diretoria do administrativo da SH Prime e já cuidei também de todo o processo de financiamento, com parte de assessoria em financiamento. E hoje é um prazer estar falando do que eu gosto, do que eu me admiro e gosto bastante de falar, que é de financiamento. E poder ensinar um pouco e passar um pouco do que a gente sabe, né, e ajudar todos os corretores aí nessa jornada. Vitor? Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo espaço concedido aí, Adriano, Esther, obrigado pelo convite. Acho que o intuito da gente bater um papo hoje é para apresentar um pouco essas alternativas de crédito que a gente tem hoje em dia, diante do cenário econômico e crise que o país está vivendo. É uma boa possibilidade, uma alternativa de negócio aí para você poder movimentar o mercado e atender seus clientes, tá? Valeu, Vitor. Obrigado. Eduardo? Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, aí, agradecer a SH Prime, a Esther e o Adriano pelo convite. Alguns de vocês já me conhecem. Eu estou no mercado há 8 anos, no mercado imobiliário, atendendo as grandes imobiliárias, assim como a SH Prime. E é o que a Esther falou, né? Participar da live é um prazer e compartilhar o conhecimento aí, experiência com vocês durante esse pequeno período aí da live. Beleza? Aí, então vamos lá, Esther. Obrigado. Vamos lá. Pode começar. Perfeito. Hoje a gente vai começar falando para vocês, explicando um pouco para vocês o que os corretores precisam saber para ajudar seus clientes nessa jornada do financiamento. Porque é fácil, é rápido, mas a gente tem que saber os pontos principais. E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês, ajudar vocês e tirar dúvidas também. Então, eu peço para vocês ir anotando a partir do momento que a gente começar a falar aqui agora, anotando as perguntas para no final a gente tirar todas as dúvidas, tá? Porque é muito importante, vocês agora, temos 3 pessoas aqui falando, né, sobre financiamento. Agora é a hora de tirar dúvida, pessoal, por favor, tá? Inclusive a Célia, também a gente não falou, mas a Célia que participa muito do pós-venda de financiamento, ela que é a nossa responsável pelo pós-venda de financiamento, que ela tá aqui com a gente também, né? Celinha tá por aí, né? Ela tá por aí. E a gente vai começar falando do ponto principal, que todo corretor ele precisa fazer na hora que começa a atender o cliente, é perguntar se o cliente vai usar o financiamento imobiliário, né? Se ele vai usar, se ele tem um recurso ou se ele já fez a simulação para obter esse financiamento. Porque muitas vezes a gente fala assim, você vai usar? Vou. Só que a gente não sabe se ele consegue financiar, se ele pode financiar. E isso acontece também com o FGTS, com o Fundo de Garantia. Se ele tem condições de usar o Fundo de Garantia. Então, todas essas dúvidas a gente vai começar a tirar aqui agora. Vamos lá. Então, a primeira parte que vocês precisam identificar o cliente, perguntar para o cliente, é sobre a simulação, né? E muitas vezes uma simulação é um bicho de 7 cabeças, é muito complicado, demora demais. Mas é porque, assim, primeiro de tudo, vocês têm que entender que simulação não é o crédito aprovado ainda, né? Porque muita gente fala assim, na simulação deu certo, ele vai fazer. Sim, mas tem toda uma análise de crédito que o banco faz, que é individual. Então, a mesma pessoa que ganha 20 mil, que ganha 10 mil reais, ela consegue, eu consigo um crédito, a outra pessoa do meu lado, ela não vai conseguir tendo a mesma renda que eu. Por quê? Porque existe o score e todos os bancos trabalham desse jeito. Meninos, se vocês tiverem qualquer ponto, vocês me ajudam aí, tá? O Eduardo e o Vitor, por favor. E todos os bancos, eles analisam o score de cada cliente. Isso,
todo corretor, todo mundo já deve saber. Mas a gente precisa dessas informações. É a renda, primeiro de tudo, a gente precisa saber a renda. Ah, isso é muito comprometedor, é incisivo você chegar já perguntando a renda para o cliente. É constrangedor, mas você precisa saber. Por quê? Porque sem a renda a gente não consegue identificar o quanto ele consegue de financiamento, né? E a renda é um ponto principal. Se ele tem olerite, a análise dele é feita de um jeito. Se ele tem extrato bancário, é totalmente de outro jeito também, tá? Então, primeiro de tudo, para a gente fazer uma simulação, precisa-se identificar o cliente, renda, saber quem vai participar do financiamento, porque muitas vezes, eu só quero fazer o financiamento no meu nome, sendo que eu sou casada. Gente, não pode. Casado, tem que estar os dois juntos, ok? Então, tem que juntar a renda dos dois para fazer o financiamento. Tem muita gente que fala assim, eu quero fazer o financiamento, o fundo de garantia só o meu, do meu esposo não. O FGTS, tudo bem, eu consigo sacar só o meu esposo consegue sacar só o dele, ou os dois juntos, mas o financiamento a gente tem que entrar, a escritura vai ficar no nome dos dois, ok? Não é porque ele não está junto no processo, sacando o fundo de garantia, ou entrando com renda no financiamento, que ele tem que sair. Então, tem que estar os dois. Se são casados, já era. Eles têm que participar até o final, ok? Então, precisa saber da renda, precisa saber quem vai participar do financiamento. Eu sou solteira e eu quero financiar com minha irmã. Eu posso financiar eu e minha irmã? Sim, pode. Se as duas forem solteiras ou se os dois forem solteiros, consegue financiar também individual, compondo a renda, ok? E tudo isso também, gente, é o seguinte, vai ser tudo analisado pelo banco. Eu vou repetir várias vezes, porque a simulação é uma prévia, né? É uma prévia do que a gente tem que saber. Mas tudo tem que analisar e ser aprovado pelo banco, ok? E o CPF do cliente. Então, com essas 3 informações básicas, a gente consegue fazer uma simulação. CPF, renda das partes que forem forem entrar no financiamento e as pessoas, o CPF, que automaticamente a gente precisa saber, tá? Então, esses 3 pontos eu consigo fazer uma simulação. Nessa simulação, se eu não tenho o valor de entrada, se eu não sei se o fundo de garantia, se a pessoa vai usar o fundo de garantia ou não, o que é que a gente vai fazer? Geralmente, o Eduardo faz. Eu falo, Eduardo, olha, tem esse cliente, ele vai fazer o financiamento com 10 mil reais de renda, quanto que ele consegue de financiamento? Então, ele vai fazer uma prévia do que ele consegue, do que o cliente consegue financiar. Muitas vezes a gente recebe o quê? Na hora que a gente manda a simulação dessa forma, aí os corretores falam, não, mas ele não tem isso tudo para dar de entrada, né? Um imóvel de 1 milhão aí, ele tem 10 mil de renda e ele quer financiar os 80%. Só que ele só tem 10 mil de renda e não consegue financiar os 80%. Então, a gente vai automaticamente fazer com que ele entregou para a gente da renda, tá? Não, eu quero que você faça junto do que ele consegue, que são os 10 mil de renda, o que é que ele consegue com 10 mil reais de renda. Então, aí a gente vai fazer em cima do que ele consegue, e daí automaticamente o sistema vai calcular e vocês vão identificar o imóvel apto para aquele cliente. Então, por isso a importância de todo mundo identificar e pedir essa simulação antes mesmo de começar a mostrar o imóvel para o cliente. Ou na primeira visita você já consegue ter um clima melhor com o cliente, né? Uma parceria melhor com o cliente, uma confiança, na verdade, e você começa a ter essas perguntas para ele e o que ele consegue, o que ele não consegue de financiamento, tá bom? Então, basicamente, para uma simulação, seria isso, tá? Eduardo, quer falar alguma coisa da simulação? Não, Esther, só completando aí o que você disse, em relação à simulação, como é para o cliente ter uma ideia de valor de parcela, a renda e o percentual, a gente consegue fazer isso de bate-pronto, tá? Então, se os corretores e os gerentes conseguirem me passar nome, CPF, data de nascimento e os valores, a simulação a gente consegue enviar de bate-pronto. Caso
exceções assim, se eu estiver dirigindo, ou estiver na rua, não conseguir, mas se estiver no escritório, o computador ligado, simulação a gente consegue mandar na hora. Isso. Consultas mais específicas, aí a gente vai todo mundo consegue, todos os bancos hoje conseguem rapidinho fazer essa simulação, certo? Isso, sim. Uhum, perfeito. Então, vamos lá. Em questão da simulação agora, a gente fez aqui, Eduardo, aí eu queria que você entrasse um pouquinho agora em questão de falar dos bancos e das taxas de juros dele, porque como ele está falando de simulação, então, aí a gente, junto com o Eduardo aqui, uma prévia fazendo uma simulação de R$400 mil, né? Ele identificou Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, de todos os bancos, quais que estão mais com vantagens melhores, com taxas melhores aqui, que a Caixa está bem, eu ainda brinquei com você hoje, né, falando que a Caixa está dando bem aí por conta desse IPCA, tá baixíssimo aí. Vamos lá. Sim. Ontem eu fiz uma simulação, Bradesco, Itaú e Santander, os mesmos valores, pegamos um imóvel de 750 mil, financiando 400 mil em 30 anos, tá? Então, pegamos um cliente aí de 41 anos, como exemplo, e fizemos essa simulação. Bradesco hoje, oficialmente, ele tem uma taxa de 7,30, Itaú também, 7,30, efetiva, tá? Taxas efetivas, e o Santander a 7,99. Quando você coloca isso no simulador, você tem... eu fiz até aqui uma colinha. O Bradesco, você tem, nesse parâmetro, a primeira parcela de R$ 3.244. R$ 3.244. O Itaú, que é a mesma taxa de 7,30, a primeira prestação do cliente vai para R$ 3.660. Então, aí a gente já tem R$200 de diferença. E o Santander, R$ 3.903. Tá? Então, você fala assim, pô, Eduardo, mas Itaú e Bradesco têm a mesma taxa? Qual que é a diferença ali? Por que o Bradesco está com um valor de parcela menor? O Bradesco, ele tem um seguro mais barato do que o Itaú. Então, por isso que no final, a parcela final, o valor final, ele é menor. Tem alguns clientes que falam assim, pô, Eduardo, eu gostaria de saber qual que é o valor total disso. Obviamente, eu não vou levar 30 anos para pagar, eu vou pagar isso em 5, em 10, mas eu gostaria de saber agora qual que é o valor total disso. Então, se o cliente ele fosse fazer o financiamento aqui, o total no Bradesco sairia 910 mil, financiando 400 mil em 30 anos, tá? Então, no final, ele pagaria 910 mil. No Itaú, ele pagaria 920.600. E no Santander, ele pagaria 915.360. Tá? Isso a gente fez... A Esther até colocou aí na tela a simulação. Vocês estão vendo aí? Se vocês repararem, eu fiz aqui os três. Eu fiz a comparação aqui desses três, Bradesco, Itaú e Santander, com o mesmo prazo de 30 anos, tá? O Santander, ele consegue chegar até 35 anos. E aí, vai muito do cliente se ele vai optar ou não em pagar mais 5 anos, né? A Caixa Econômica Federal, eu estava conversando com a Esther, a Caixa Econômica Federal é um caso à parte dos bancos, porque você precisa ser correspondente, tem várias exigências deles aí, tá? O que eu ouvi nos últimos dias aí, com essa questão de pandemia, de Covid, de auxílio emergencial, que algumas agências elas estão 100% focadas em fazer a liberação e cadastros das pessoas para o auxílio emergencial. Ou seja, os outros serviços da agência eles não estão fazendo, que é o caso, por exemplo, do crédito imobiliário, tá? Banco do Brasil também tive uma informação igual. Então, você tem uma taxa mais atrativa pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é o IPCA, que é um índice que é corrigido com a inflação.
Então, a inflação hoje ela está estável, tal, então você tem uma parcela bem menor, aí no exemplo que a Esther colocou na tela, de 2.927. Só que, em contrapartida, você fica na mão da inflação. Se a inflação daqui a um ano ela explodir, a sua parcela ela, automaticamente ela também vai explodir. Ah, mas o cliente ele não consegue, no meio do contrato, mudar para saque, para TR, por exemplo? Não, ele não consegue. Ele contratou em IPCA, ele vai terminar em IPCA. Tá? O cliente que contratou com a taxa referencial, que é a TR, Itaú, Bradesco e Santander, no caso, eles se mantêm nesse mercado, mas ele não está atrelado à inflação. Então, nós já tivemos, por exemplo, hoje a gente, vamos pegar a taxa de hoje, 7,30. Se daqui a um ano a inflação explodir e as taxas todas subirem, a gente sabe que essa taxa de 7,30 ela se mantém. Ao contrário, também é válido, gente. Se a taxa reduzir, se daqui um mês, 2 meses a taxa cair para 7, 6,5, o cliente ele pode se beneficiar trazendo essa taxa para menor também, tá? Então, se você pegar hoje o cenário de hoje, o banco que está mais agressivo e que está trabalhando normalmente é o Bradesco, que tem uma taxa de 7,30 e o seguro mais em conta. Tá? Então, ali no final a parcela ela vai ser mais barata para o cliente, tá? Mais vantajosa para o cliente. Isso, e é bom lembrar também isso. Estão me escutando? Aqui. Então, e é bom lembrar o seguinte, essa simulação que a gente fez aqui é o básico do básico. Temos clientes que a gente consegue reduzir mais a taxa de juros, temos clientes que eles são mais seguros, eles não gostam de enfrentar riscos, então eles acabam não querendo enfrentar esse IPCA, mas ele quer automaticamente quitar isso em 5, em 6 anos, então ele vai seguir, né, pela linha do IPCA, que foi o que a gente conversou hoje também, né, Eduardo? Então, automaticamente você precisa conversar com o seu cliente e mostrar todas essas opções. Ou melhor, vocês têm o Eduardo, né? A gente tem os parceiros que a gente pode ajudar a explicar todas essas taxas de juros aqui para os clientes. A da Caixa, por exemplo, ela participa com a IPCA, né? Só que ela também tem a sem IPCA também. A gente colocou a máxima dela aqui, que é de 8,2, mas a Caixa também ela trabalha com abaixo de 8 também. Se você tiver conta salário, se você tiver cartão de crédito, tá, a prestação tem que colocar em débito em conta, então você tem que abrir uma conta na Caixa, assim como todos os bancos também para você ter um financiamento. Só que se você já é cliente do Itaú, por exemplo, de um Bradesco, por exemplo, você já é um cliente que eles analisam melhor e te dá mais taxa de juros, te dá menos, né? Na verdade, né? Não mais, né? Te dá menos taxa de juros aí. Então, eles vão analisar sempre o score do cliente. É aquela coisa que eu falei. A simulação é o norte, né? Para onde o cliente vai olhar. Olha, eu vou pagar a prestação aqui 3.200 aqui e 2.927 no financiamento de 400 mil. Ok. Mas a gente pode brigar com ele lá na frente, na hora que ele encaminhar a proposta e dar entrada na aprovação de crédito. Tá ok? Isso é uma pergunta também, se eu posso entrar com crédito para aprovação em um banco e no outro também. Se eu posso mais de um banco. E a gente até costuma fazer isso, né, Eduardo? A gente até discutiu uma vez, que eu falei, Eduardo, joga o cliente em todos os bancos, o que a gente libera. Então, tem isso, né? Ele pode não ser aprovado no Itaú, mas ele é aprovado na Caixa, ou ele é recusado na Caixa e é aprovado no Santander, no Bradesco. Então, por isso que a gente gosta de ter todos os bancos como parceiros nossos, para a gente conseguir encaixar ele da melhor forma em todos os bancos. Porque também a gente conversou que os bancos hoje são mais flexíveis na questão da aprovação. Só que eles analisam normalmente, né? Eles estão dando crédito, eles estão ajudando as pessoas a fazer financiamento, só que não tem jeito. Não aprovou aí crédito para todo mundo? Não é assim, eles analisam ainda a sua ficha, né? Clientes que têm restrição no nome, o banco barra de imediato. Nem adianta fazer
aprovação de crédito, nem simulação, porque a aprovação de crédito não vai ser liberada se o cliente comprador estiver com restrição no nome. Eduardo, estão perguntando, inclusive, aqui que eu já vi, está aqui embaixo da simulação. O sistema sempre é sistema de amortização constante, sistema SAC, tá? Eu até coloquei aqui. A renda, para a gente, para vocês terem uma noção também, a gente colocou aqui esse financiamento de 400 mil. Para financiar 400 mil reais, tem uma renda necessária, é uma média entre todos os bancos aqui da simulação, ficou em torno de R$ 14.500. Então, o cliente, para ele financiar 400 mil reais, ele vai necessitar apresentar uma renda, ele ou uma segunda pessoa, de R$ 14.500, tá? A renda familiar, tá? Até aqui que eu coloquei, ok? E a cota de financiamento é o limite de até 80%, tá? O Itaú, inclusive, gente, Itaú e Bradesco, né, Eduardo? Itaú e Bradesco, eles emprestam Sim. o valor da escritura. Porque a gente faz a simulação, o corretor faz a simulação, deu certo, ok, agora vamos assinar o contrato. Mas tem a escritura. Juntou todos os valores, deu certo, valor de entrada, valor de compra e venda, quanto que ele vai dar de entrada, quanto ele vai gastar, ok. Só que muita gente acaba esquecendo de avisar ao cliente, ou o gerente, ou o corretor, né? Avisar o cliente que o cliente precisa guardar o dinheiro da escritura. Porque no final do processo de financiamento, ele tem os gastos da escritura. É tanto que eu coloquei também aqui na simulação para a gente mostrar para vocês. Ele gasta em torno, no máximo, tá? Porque tem as taxinhas, tem a ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e tem a escritura. Para transferir o imóvel para o nome dele, ele precisa ter o dinheiro separado, que seria em torno de uns 4,5%, não passa disso também, porque tem desconto quem é primeiro imóvel, tá? A gente vai falar disso mais lá na frente também. Mas é importante vocês falarem nesse início do processo, porque muitas vezes acontece de a gente acabar esquecendo, né, de falar no início, e vai chegar na assinatura da escritura, o cliente fala, mas ninguém me avisou que eu precisava pagar o dinheiro da escritura, precisava ter o dinheiro da escritura. É estranho, né, não saber disso, mas é obrigação nossa, corretores de imóveis, imobiliária, informar para o cliente que ele precisa dispor desse dinheiro na hora da assinatura da escritura, tá? O banco, Esther, mas você acabou de falar que o banco empresta esse valor. Sim, o banco empresta esse valor. Só que o banco, ele só te reembolsa, né, o valor da escritura na hora que volta do registro. Então, assim, o cliente tem que pagar o dinheiro da escritura, do ITBI, das taxas do banco, que alguns bancos não colocam. Você ia falar alguma coisa, Eduardo? Desculpa te cortar, Esther. Claro. Assim, o Itaú é dessa forma que você comentou. O cliente optando em incluir os 5%, tendo a margem para a inclusão dos 5% das despesas, o Itaú ele faz a título de reembolso. Então, o cliente ele vai lá, arca com essas despesas, dá a entrada no cartório. Quando voltar do cartório e for fazer o crédito na conta do vendedor, o Itaú libera os 5% que ele incluiu das despesas. O Bradesco, ele também tem essa opção do registro, mas ele também tem a opção da assinatura. Ou seja, o Bradesco, ele te dá a opção de você receber o dinheiro primeiro, emitiu o contrato, todos assinaram, um dia depois, 2 dias depois no máximo, esse dinheiro, esses 5% das despesas é creditado na sua conta comprador, e aí sim você arca você faz o custeio desses encargos, né? Então você tem esse benefício do Bradesco de ter esse dinheiro primeiro para poder pagar o ITBI e o registro e seguir o processo, né? Então, o Santander, se não me engano, também tem essa... Tem essa opção. Oi? Tem essa opção também, o Santander? O Bradesco tem a opção de antecipar, o Santander também tem, de antecipar, e também tem, se o cliente quiser, desejar, no final. Isso. Lembrando que a Caixa, gente, não tem essa opção de financiar a escritura, tá ok? Caixa não tem,
Itaú é só na hora que volta a escritura, então é na hora que você paga, depois de que volta o dinheiro para você. E Bradesco e Santander têm as opções de te reembolsar no ato da assinatura da escritura. Então, isso tem que se atentar bem. E é a mesma coisa, tem que fazer a aprovação primeiro. Não é simplesmente que eles liberam assim, né? Eles vão fazer a junção dos 80%, certo? Então, os 80% é financiamento mais a escritura, que tem que dar os 80%. O Itaú que vai até 82%, não é isso, Eduardo? Isso. O Itaú vai a 82%. Em alguns casos, o Bradesco, em caráter de exceção, ele chega até 87%. Tá? Mas, obviamente, gente, não dá para falar para o cliente de partida que ele vai Melhor ter manter os 87%. 80, né? Tá? O Bradesco ele faz 80%. Em alguns casos, quando o valor da avaliação ele é menor do que o compra e venda, aí solicita um de acordo e acaba passando aí chegando até 87%, tá? Isso mesmo. E o Mas é aquela questão, Santander né? em 80%. 80% não passa disso também, ok? Então, Queria aproveitar o assunto, fazer também um comentário rápido. Eu estou representando o Banco Inter aqui hoje nesse espaço e entrando exatamente nesse assunto de financiamento de despesas. Tá? O banco também atua com o financiamento de aquisição. Tá? A gente tem um valor máximo de financiamento um pouco menor do que o dos outros bancos, a gente chega até 70%, mas tem um diferencial que é em relação à questão das despesas. O banco também consegue incluir essas despesas tanto de TBI, de registro, só que, diferentemente dos outros bancos, eu não obrigo o cliente a pagar isso e ser reembolsado. O valor das despesas ele já é incluso no financiamento e o banco fica responsável tanto pelo pagamento do ITBI e do registro. Então, para uma negociação, de repente, que o cliente está com o recurso um pouco apertado, acaba sendo uma alternativa que ele pode ter essa economia, digamos assim, com o valor das despesas de registro, né? Então, uma outra alternativa aí também aos bancos de varejo aí que estão mais à frente aí na apresentação. Isso. Lembrando também que não é que o banco empresta, ele é bonzinho e você não vai pagar juros, né? Esse valor vai estar embutido nos 360 meses, 460 meses. Então, por aí você vai pagar umas 3 vezes o valor da escritura. Então, se você avisa o cliente, se você encaixa esse valor do cliente e avisa para ele, fala assim, olha, a melhor opção seria você arcar com isso. É lógico, você não tem a melhor coisa, embute no financiamento e deixa a perder de vista, se for uma reforma, se for algum caso que ele precise realmente do dinheiro. Mas fora isso, tem as taxas de juros que você acaba pagando aí o dobro do valor de escritura. Mas é uma opção que é importante vocês, primeiro, lembrar de falar para os seus clientes, para eles falarem, não, olha, me avisaram sim, meu corretor avisou lá na frente, lá quando a gente estava vendo o imóvel, fazendo simulação, que eu tinha que pagar essa escritura. Então, eu entendo que tem que pagar isso, ok? E esse valor, ele vai junto no financiamento e é devolvido, tanto Santander quanto o Bradesco, no ato, mas o Itaú, ele só devolve na hora que é liberado o dinheiro também para o vendedor. Porque também muita gente, a gente vai chegar lá também, mas acha que na hora da escritura é a hora que o vendedor recebe o dinheiro, e não funciona desse jeito. Ô, Eduardo, eu vou aproveitar aqui que eu estou vendo os comentários também, que a gente falou em composição de renda, então tem gente perguntando aqui em questão da composição de renda. Como que estão Itaú, Bradesco, Caixa? Quem pode compor renda a mais? Né? Quantas pessoas podem compor renda? Como que você está vendo isso daí? Sobre composição de renda, Esther, Santander e Itaú, eles são iguais, somente duas pessoas, tá? Duas pessoas solteiras ou um casal, tá? Santander e Itaú. Bradesco e Caixa Econômica, você pode colocar até 3 pessoas compondo renda. Se não me engano, eu vi uma pergunta aí, pode ser pai, mãe e filho. Não tem problema nenhum, desde que o filho seja maior de idade e tenha renda, tá? Então, você pode incluir 3 pessoas, mas sempre considerando a idade do mais velho ou do mais experiente, tá? Então, assim, o financiamento,
ele tem até 80 anos e 6 meses, o limite. Então, se o cliente mais velho ele tem 50 anos, você ainda consegue fazer em 30 anos o financiamento. Se o cliente mais velho, que for compor renda, tiver acima de 50 anos, vai reduzindo o prazo de financiamento. Tá? Então, E lembrando que pode ser. fica alto também, Oi. né? Oi? A prestação aumentando por conta do seguro, né? Exatamente. Quanto menos prazo tiver no financiamento e a pessoa for mais velha, você pode ter um. Você pode não, o seguro vai ser mais caro, tá? Teve uma pergunta aqui, casados com separação de bem, aí sumiu. Como que foi a pergunta aí, gente? Pode repetir, por Casados favor? com separação total de bens também tem que assinar junto? Não, não. Por exemplo, o casal tem esse regime de separação total de bens. O marido ele quer comprar o imóvel e ficar 100% para ele. A mulher vai assistir a compra, ela assiste a compra, mas ela não assina. Tá? Então, assina só o marido. Ela entra como anuente, né? Vamos considerar assim. Isso, exatamente. Isso. Exatamente. Isso aí. Perfeito. Teve Então, uma outra pergunta também sobre. Oi? Pode falar, pode falar. Teve uma outra pergunta também que eu peguei aqui no finalzinho que apareceu sobre imóvel comercial. Alguém perguntou sobre imóvel comercial. Não funciona. Tem. Para financiamentos de imóveis comercial, como funciona? Vamos falar da simulação, né? Tá. O imóvel comercial, ele no Bradesco, ele é um prazo no máximo de 10 anos, 120 meses, uma taxa aproximadamente de 10 a 11%, tá? E o cliente ele financia até 70%. Bradesco. O Itaú, você tem uma taxa em torno de 9,5%, de 9,5% a 10%, dependendo do score. Financia até 60% do imóvel, tá? E no prazo de 20 anos. O Santander, eu não tenho a informação do comercial do Santander, mas eu posso pegar e na próxima live eu passo para vocês certinho. Uhum. A Caixa ela estava parada de fazer comercial, né? Exatamente, e a Caixa estava congelado esse produto do comercial. Tem uma outra situação também, eu sei que aqui na capital é um pouco mais difícil, mas o Bradesco ele tem um produto para fazer financiamento de terreno, tá? Nas mesmas condições do produto comercial. Então, quem tiver algum cliente aí que esteja procurando terreno, dá para fazer o financiamento pelo Bradesco nas mesmas condições que eu falei agora do comercial. Tá? E com um detalhe aí também, o Bradesco está com isenção de IOF, que é cobrado nos imóveis comerciais e terreno, ele está com isenção até julho. Tá? Então, clientes que quiserem comprar imóveis comerciais e terrenos estão com isenção de IOF pelo Bradesco. Uhum. Aproveitando já esse ensejo de isenção, tá, pessoal? Saiu em jornais, saiu aí em tudo que foi mídias também, falando sobre isenção de parcelas, né? Não sei se alguém ia perguntar isso aí, mas a gente fomos atrás. Os bancos estão fazendo até 120 dias, deixando o processo congelado, tá? A gente foi consultar, sendo que na hora que faz o financiamento, automaticamente você já entra com isso? Não, você tem que fazer todo o processo de financiamento, tá? Para pessoas que estão contratando um financiamento novo. Quem já tem o financiamento já entra em contato diretamente no saque do banco e já consegue solicitar esse congelamento das parcelas, né? Agora, quem está pegando financiamento novo, eles têm que fazer todo o processo de financiamento até o registro da escritura,
Depois que registrar a escritura, a matrícula do imóvel tiver em seu nome, aí ele entra em contato com o SAC e solicita essa isenção aí por até 120 meses. Lembrando que depois dos 120 meses, aí vem a paulada das prestações altíssimas aí para vocês também, né? Tem que lembrar disso também, né, Eduardo? É assim, ó, o que eles estão fazendo? Eles estão... O Itaú, ele está com 180 meses, falando em 180 meses, para aqueles contratos que já estão vigentes, tá? O pessoal já está pagando e tal, então quando você vai lá, liga no SAC... Também, né? Se o cliente vem pagando, se ele não é cliente, se ele é um bom também cliente. Exatamente, tem uma consulta ali, né, do histórico de cada cliente para eles poderem fazer, chegando até 180 dias o Itaú. A Caixa Econômica Federal, o pessoal estava me perguntando bastante sobre esse congelamento da Caixa, que a Caixa estava dando 6 meses de carência. A Caixa, ela está dando 6 meses de carência para aquele imóvel que é novo, de construtora. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tá? Então, o cliente vai lá na construtora e está comprando pela Caixa um imóvel novo, não é imóvel de terceiro, a Caixa está concedendo 6 meses de carência, tá? Os outros bancos, o Bradesco, são 60 dias, o Itaú chegando até 180 e o Santander chegando a 90 dias também, tá? Então, obviamente, o cliente ele não pode ter nenhuma desses todos, entre esses bancos, os clientes eles não podem ter nenhuma parcela vencida, tá? Tem que estar tudo em dia para poder solicitar o congelamento dessas parcelas, né, no prazo de cada banco. E lembrando que essas parcelas elas serão diluídas no seu saldo devedor. Então, daqui 60 dias, 90, 120, 180 dias que você voltar a pagar, a quantidade dessas parcelas elas serão somadas e diluídas ao seu saldo devedor. Então, obviamente, se você pagava R$1.000 de parcela, você vai pagar R$1.200, R$1.300, dependendo aí da quantidade e do valor, tá? Então, os bancos estão concedendo sim a prorrogação, porém tem os seus critérios, né? Perfeito. Ok, então a gente fazemos a simulação, analisamos a situação do cliente, ok, ele dá para fazer, vamos dar entrada na aprovação de crédito dele. Então a gente já pulou a simulação, identificou qual banco melhor, a prestação que se encaixa melhor dentro do processo dele, dentro do bolso dele. Então a segunda parte é análise de crédito, aprovação de crédito. Gente, eu já vi negócios perder, negócios congelar, até a gente conseguir fazer essa aprovação de crédito. É muito importante a gente ter isso em mente em aprovação de crédito. A simulação é o início, mas a aprovação de crédito, depois que aprova o cliente, ok, tem até 60 dias, vai de 30 dias para ele atualizar o seu olerite, o seu extrato bancário, mas ele já fica aprovadinho, bonitinho no banco, só esperando a escritura, enfim, o procedimento. Mas é muito importante agora a gente entrar com a proposta, né? Proposta no banco para aprovação de crédito. Então, para quê? Para a gente precisa dessa aprovação. Nessa aprovação de crédito, a gente precisa de toda a documentação do cliente, quem participou, se foi o pai, a mãe, foi eu e o meu marido, eu e minha irmã, enfim, de todas as documentações, apresentar a documentação, se for olerite, se for extrato bancário, se for imposto de renda. Lembrando que quando é extrato bancário, precisa ter uma análise muito mais delicada, aí vem aquele score do cliente também que a gente falou. Então, o banco vai analisar a fundo o cliente. Então, a ficha cadastro, que a maioria dos bancos tem ficha cadastro hoje. Esther, mas como é que a gente faz? Enfim, a gente precisa fazer a digitalização dessas fichas e encaminhar para o banco, junto com toda a documentação. Eu mandei um RG, ou mandei um olerite, aprova aí o crédito desse cliente. Não funciona assim. O banco não é adivinho também. Ele quer ver seu histórico, ele quer identificar seus documentos. Então, ele precisa das documentações e a ficha cadastro. É nesse momento também que ele avalia se você tem condições de sacar seu fundo de garantia ou não. Tanto que eu coloquei até aqui, não sei se vocês estão vendo,
Mas é nesse momento que o banco identifica se você consegue sacar, se você tem um saldo. Muitas vezes, quando não é a Caixa Econômica ela já consulta o seu saldo de fundo de garantia, caso você vai utilizar. Mas os outros bancos, eles não têm esse poder de pesquisa. Então, ele precisa que o banco, a Caixa Econômica, passe para eles. Mas aí não passa, automaticamente o cliente tem que pedir a Caixa Econômica. Hoje, pelo aplicativo, se eu não me engano, já tem até o aplicativo do FGTS, que você consegue ter o seu saldo, do FGTS e consegue passar para o banco para fazer essa aprovação de crédito também. Ah, precisa aprovar o crédito para ter o fundo de garantia? Não, mas precisa aprovar a documentação. Não é simples assim, você chega lá e vai sacar seu fundo de garantia. Ele precisa ter e se enquadrar dentro dos procedimentos do FGTS, tá ok? Então, aprovou o crédito, tá tudo certo, com a aprovação de crédito do cliente, comprador ou dos compradores, né? Passa para a segunda parte, para a terceira parte, que seria a análise da vistoria. Seria a vistoria do imóvel. Assim como temos vistoria na locação, existe também a vistoria no financiamento. Porque o imóvel, o banco precisa saber se o imóvel existe e se o imóvel está habitável, né? E se está dentro dos valores que estamos negociando, que está no mercado. O Itaú, me corrija se eu estiver errado, Eduardo, mas o Itaú, ele tem uma carteira já de imóveis vistoriados já, quando é imóveis de apartamentos, né? Quando já tem empreendimentos cadastrados com ele. Então, ele já tem bastante, em 48 horas o laudo já fica disponibilizado. Quando é casas, não. O Itaú já trabalha com isso. Caixa Econômica, todos os bancos, eles mandam engenheiros terceirizados, não são funcionários do banco, tá ok? Eles são tudo terceirizados, de qualquer banco, são todos terceirizados. Nessa avaliação do engenheiro, ele, além de avaliar se o imóvel está habitável, se ele existe mesmo, ele também, o engenheiro, ele identifica se a documentação está em ordem, se a matrícula está batendo junto com o IPTU, se a metragem está correta, porque muitas vezes diverge IPTU com matrícula, de casas, a maioria das vezes que dá esse tipo de problema, mas essa responsabilidade de passar para o banco é do engenheiro, falar assim, olha, realmente precisa, esse imóvel está apto, pode financiar. O banco escuta o engenheiro do processo, ok? Então, eles acabam passando a vistoria, eles têm um prazo aí do banco em 5 dias para fazer, até menos também, mas eles geralmente vão lá, marca, faz a vistoria, e alguns dos engenheiros pedem para a imobiliária, ligam na imobiliária, pedem vistorias que foram passadas, que já fizeram nesse empreendimento. Algum de vocês a gente já entrou em contato para perguntar se já vendeu o imóvel lá e qual foi a média de valores que a gente acaba vendendo e passando para o imóvel. A vistoria, pode passar a vistoria, um financiamento sem vistoria? Não, nunca e jamais. Vistoria também serve para quando é saque de fundo de garantia. Aqui, o processo, a partir de agora, ele é igualzinho a um saque só de fundo de garantia. Eu posso sacar o fundo de garantia, não vou ter aprovação de crédito, só saque de fundo de garantia, tá? Sem o financiamento. Ah, eu tenho 100 mil, 200 mil de fundo de garantia e só quero sacar o fundo de garantia. Eu posso? Pode. O processo é parecidíssimo com o financiamento, a única diferença é que não tem aprovação de crédito, né? Porque o seu fundo de garantia já está lá. Mas a vistoria do imóvel, a partir de agora, é o processo igual ao de financiamento imobiliário, tá ok? Então, se for só sacar fundo de garantia, o engenheiro também precisa lá. Entrega a documentação para saque de fundo de garantia do comprador e a Caixa Econômica, enfim, qualquer banco solicita a vistoria, tá? Feito a vistoria, o engenheiro precisa enviar esse laudo para o banco recebe esse laudo, vê que está tudo certo, se o laudo der indeferido, que é não aprovado, o banco, muitas vezes, ele já nem aceita mais esse imóvel. Alguns bancos que aceitam a contestação, que quer saber por quê, ou se a metragem não está regularizada, ele pede que regularize para dar entrada, né? Mas aí o processo acaba ficando um pouco mais complicado, tá? O processo, total do financiamento e de um saque de fundo de garantia, praticamente ele é rápido, né? A gente já viu o processo aí. Qual é o mínimo aí, Eduardo, que a gente fez no processo de financiamento com você? Você lembra? Com o FGTS?
Um de financiamento com FGTS, o prazo mínimo. A gente teve um, Esther, que nós levamos com o FGTS 6 dias. Pois é. O processo de financiamento... Foi um apartamento. Então, ele é rápido. Só que aparece... eu sempre falei, desde quando eu comecei a fazer financiamento, eu sempre começo a falar que o processo de financiamento de FGTS não é complicado, não é bicho de 7 cabeças. Só que cada cliente, cada proprietário, cada comprador tem a sua história. Tanto o imóvel quanto o cliente. Então, a gente precisa identificar se a história dele é de acordo com a que o banco quer fazer a liberação e se enquadra para sair o mais rápido possível. Então, tivemos já casos de 6 dias aí que o Eduardo acabou de falar, mas também eu já tive casos de demorar meses por conta de uma documentação. A Virgínia está aí, a Virgínia sabe do que eu estou falando, né, Virgínia? De casa, Virgínia. Cadê ela? É com você, né, Eduardo, também? Então, olha só. Engenheiro enviou o laudo de vistoria aprovado. Aí, nesse momento, toda a nossa equipe... Esse dela, não. Oi? Congelou? Eu sou testemunha, dona Esther. Foi o Eduardo que falou, mas eu sou testemunha do que a senhora disse. Muito obrigada. Então, olha só. Aprovou a vistoria. Automaticamente, nesse momento de aprovação de engenheiro, nisso a gente já fechou o contrato e já o pessoal do pós-venda já está solicitando a documentação do vendedor para juntar também no processo de financiamento, né? Aprovou o imóvel, aí vai a aprovação da documentação de todo o processo. Então, a aprovação de crédito do cliente, comprador, ele se junta com a aprovação do imóvel, que é a vistoria do imóvel, e agora ele se junta na aprovação do vendedor também, né? Muita gente acha que não é aprovado o vendedor, que não tem análise de documentação, mas tem sim. Então, neste momento, após a vistoria do imóvel, o banco ele pega a pasta completa e começa a analisar todo o processo. Se o imóvel está apto, se a documentação está tudo certo, se o FGTS está liberado, se o banco consegue, se o imóvel consegue usar o fundo de garantia, se o cliente já usou o fundo de garantia e se tem condições de usar agora. Só um minutinho. Oi? Uma coisa que Esther, a gente tem que ter muito cuidado com casa. Né? Muito cuidado, porque casa é terrível. Né? Precisa ter muito cuidado. É por conta da metragem. É por conta da metragem, é o que a gente acabou de falar, por conta da metragem, que muita gente mexe na casa e não registra, e não coloca na prefeitura, não faz os devidos procedimentos, né? Leva na prefeitura, aprova planta, leva no cartório, registra na matrícula. Então, aí acaba dando problema mesmo, é o que a gente falou aí, Virgínia, que demorou bastante aí o seu. Foi um dos motivos por conta da metragem, que não estava batendo IPTU com matrícula, porque fizeram reforma e não registraram. Então, e nunca devemos pegar, também a gente não pode pegar o sinal, né? Antes de saber se está tudo certo, né? De repente. Sim, tem que analisar, fazer análise. Na hora que está fazendo a simulação ali, que já pega a documentação para fazer a aprovação. Hoje, graças a Deus, nós estamos com um setor de pós-venda aí também bem feito. A doutora Ana também, que acho que ela até está aqui também, está analisando muito mais essas documentações, até para a gente tomar cuidado em questão disso também, de metragens também, os gerentes, os corretores têm tudo que ficar atento mesmo, porque isso pode travar todo um processo e até o recebimento, que é o que ninguém quer aqui também, né? Porque muitas vezes financiamento a gente recebe... Naquela situação, se não fosse você e a doutora Ana, o negócio ia desandar. Mas graças a Deus, certo. Pois é. Também nesse momento, aprovou a documentação do proprietário, o proprietário está tudo certo, o imóvel está tudo certo, o financiamento, ok, aprovado. Aí tem casos que o proprietário tem financiamento. É o bendito, o abençoado, o interveniente quitante que chama. Quando o imóvel tem o financiamento e o proprietário, né, vem pagando as prestações, e a gente precisa fazer essa quitação do proprietário. Ele não precisa ir lá no banco antes e fazer essa quitação.
a gente pode fazer esse procedimento entre os bancos, banco quita banco, tá? Só que os bancos têm que se falar. Esse processo aqui é um pouco mais demorado também, mas existe essa possibilidade aqui. Mas isso também o banco só solicita o interveniente quitante a partir do momento que toda a documentação é aprovada, tá ok? Então, a documentação foi aprovada, aí o banco começa a montar o processo para fazer a escritura, para fazer o contrato. Se tem interveniente quitante, o banco solicita ao banco devedor, ao banco que tem as prestações. Fala, Eduardo. Esther, só pegando um gancho da interveniência, é interessante falar que quando o cliente ele tem um saldo, ele não pode ter parcelas vencidas e o comprador, o valor do financiamento dele não pode ser menor do que o saldo que tem lá da interveniência. Ou seja, o comprador está fazendo um financiamento de 1 milhão e o saldo do vendedor é de 1.200.000, o vendedor precisa fazer essa amortização de 200.000 nesse exemplo, ou o comprador aumentar o financiamento dele, se tiver margem, para igualar ao saldo da interveniência, tá bom? Isso é importantíssimo. E a prestação tem que estar em dia também, porque senão o banco não passa o saldo devedor. Então, até quitar o imóvel, até um banco quitar o outro, a prestação tem que continuar sendo paga, não é isso? Pelo vendedor, não é isso, Eduardo? Isso, exatamente. Isso mesmo. Tá. Tem algumas situações, tem algumas situações que aí já vai mais para um lado comercial entre as partes, vendedor e comprador, que quando se tem que fazer uma amortização, o comprador ele fica ressabiado de passar o dinheiro para o vendedor e o vendedor fazer a amortização. O que algumas vezes acontece é que o vendedor ele emite um boleto, ele solicita ao banco dele um boleto desta diferença e passa para o comprador e o comprador vai lá e paga. E aí tira do recursos próprios, sabe? Para poder fazer essa jogada comercial. Então, tem essa possibilidade também. Isso. É importante a gente lembrar que isso, na hora que a gente está fazendo a negociação, que os gerentes estão fazendo a negociação do contrato, é bom saber, bom ter ciência qual o valor do saldo, qual o valor do financiamento, para isso casar e andar normalmente e fazer as liberações devidas. Não na hora da escritura a gente conseguir identificar isso, não é verdade? É isso aí. Perfeito. Outro ponto também seria a procuração e alvará, seria para liberação de assinaturas de contrato. A procuração em si, a maioria das vezes, o proprietário, meu marido viajou e só tá eu agora, então ele vai me deixar uma procuração. Mas no dia da assinatura da escritura, eu mostro a procuração. Não, é neste momento aqui que toda documentação tem que estar entregue. Não dá para entregar no dia da escritura documentações a mais. Então, tudo tem que ser entregue neste momento, no momento final, inclusive valores, decidir valores, definir todo o processo para a escritura, para na hora que o banco for emitir a escritura, sair com todos todo o relatório, né, toda a escritura pronta, na verdade, sem precisar mexer no ato da assinatura, tá ok? Aí, por fim, vem a questão da assinatura da escritura. Processo bonitinho, processo aprovado, foi para a parte da assinatura da escritura. Lembrando o quê? Contrato de compra e venda. Contrato de banco, ele tem força de escritura pública. Então, não existe escritura além do contrato do banco. Então, o contrato do banco leva-se para cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis registra no nome do novo comprador, do novo proprietário, e daí devolve-se para o banco liberar o dinheiro do proprietário. Então, aqui eu coloquei contrato assinado por todos, ITBI pago, que é essa hora que vão ser pagos todas as custas do cartório, paga ITBI, faz o pagamento da escritura do cartório, né? Do registro, na verdade. Declaração se é ou não primeiro imóvel financiado. Essa declaração, muitas vezes não é informada, alguns bancos já até informam, mas não é informada que todo comprador, que é o primeiro imóvel dele financiado, ele tem um desconto no cartório.
Só que ele não obtém esse desconto se ele não fizer uma declaração, que existe hoje os modelos, até a Celinha tem lá os modelos prontos, inclusive, informando, é a minha primeira aquisição de imóvel financiado, tá? Então, eles têm que assinar, tanto todos os compradores, na verdade, né? Quem entrou no financiamento, tá? Leva-se o contrato, ITBI, essa declaração. Se tiver interveniente quitante, os dois bancos, se for Itaú ou se for Caixa, os dois têm que assinar, da interveniência e o banco do financiamento, tá? Para a gente levar para a escritura. E foi, Eduardo? Oi, Esther, só pegando um gancho dessa parte do desconto, é importante dizer que o cliente ele só tem desconto, obviamente, se é o primeiro imóvel, mas ele tem que estar dentro do SFH, ou seja, até 1,5 milhão. Acima de 1,5 milhão, ele não tem direito ao desconto, tá? Mesmo sendo o primeiro imóvel. Perfeito, perfeito. Então, ele leva-se esses documentos para o cartório de registro de imóveis e nesse momento que registra o imóvel para ele. Esther, o valor do proprietário é recebido neste momento? Não é recebido nesse momento. O banco, ele tem que esperar, ele tem que ver a matrícula do imóvel, onde fica todo o histórico do imóvel, né? Toda a cartilha. Eu sempre falo que a matrícula do imóvel é a certidão de nascimento, a nossa certidão de nascimento. Então, lá está escrito se a gente casa, se a gente separa, se a gente morre, vive, enfim, está tudo lá escrito. Então, a certidão de nascimento é a certidão de matrícula do imóvel. Eu sempre costumo relacionar isso para ficar mais fácil o entendimento. Então, tudo que acontece no imóvel está registrado na matrícula do imóvel. E é neste momento que o banco aguarda, né? Registrou. Cada cartório, inclusive, gente, cada cartório tem seu tempo de registro. Em tempo médio de 15 dias, tem até cartórios que estão levando até mais do que 15 dias, mas o prazo estimado são de 15 a 20 dias para fazer esse registro. Registrou, pega-se o contrato, leva-se ao banco e o banco libera o dinheiro para os vendedores, ok? O fundo de garantia, ele é liberado junto com o financiamento. Ele não é liberado antes nem depois. No mesmo momento que está liberando o valor de fundo de garantia, é liberado o financiamento. E assim sucessivamente. Aqui eu falei também que tem, na hora que entregamos o contrato para o banco ele libera, ele tem até 5 dias para liberar o dinheiro para o vendedor. Então, muitas vezes que a gente espera aí receber nossa comissão, na hora que o vendedor recebe o dinheiro dele, a gente entrega o contrato no banco, espera 5 dias, e aí sim a gente consegue já cobrar a nossa comissão também, né, gente? Tem que lembrar disso. Algum ponto aí, Eduardo? Cadê o Eduardo? Tem desconto no ITBI. Eu já perguntaram aqui se tem desconto no ITBI. Não, gente, não tem desconto no ITBI. O ITBI é valor fechado de 3%, tá ok? Então, tá perfeito, Esther, tá perfeito. Beleza. Então, gente, anotem, não tem desconto no ITBI. Já até respondi. Oi. Só uma parte, no ITBI, até 90 ele tem um pequeno desconto de 0,5% que é incidente em 95.777,45, quando é aquisição com financiamento bancário. É uma pequena diferença, mas dá diferença quando você faz o lançamento no site. Então tem um desconto bem pequeno. Ô, Carol, eu não gosto de falar para os clientes que tem esse desconto, porque muitas vezes nem sai. Eu mesma, particularmente, eu costumo nem ver esse desconto. Eu gosto de falar para o cliente que é os 3% cheio, para inclusive ele nem ter surpresas, porque sempre ele vai olhar se veio a mais, né? Se veio a menos, ele nem vai querer falar. Mas geralmente eu nem sequer vejo esse desconto aí, tá? Mais alguma pergunta sobre os financiamentos, gente? E daí agora a gente vai falar com o Vitor. Eduardo, mais alguma coisa? De financiamento? Não, Esther, eu só queria aproveitar e também
deixar aqui minha gratidão à Célia, que vem me ajudando bastante aí no dia a dia. E a gente está se falando bastante aí, estamos nos alinhando muito bem. Gostaria de deixar meu parabéns aí a ela também. Ah, imagina, muito Não sei se ela obrigada. está na sala, né? E se alguém tiver Ah, mais alguma pergunta, eu a gente daqui a pouco, vou ficar aqui à disposição. vamos ver o que daqui a pouco se eles falam mais. Aí agora vamos falar com o Vitor, que está falando sobre a portabilidade, que tem bancos que estão fazendo, mas a maioria não está liberando. Até eu soube que o Itaú não está recebendo portabilidade. Tem muita gente procurando, só de alguns colegas meus vieram atrás de mim em questão disso, de portabilidade, querendo mudar por conta da taxa e tudo. E estamos com o Vitor aqui, convidado, para falar sobre isso, que o Inter tem alguns pontos aí interessantes. Está com você, Vitor. Obrigado, Esther. Pessoal, boa tarde aí novamente. Acho que é um espaço importante aqui para a gente falar desse tema de portabilidade. Tem sido muito frequente a procura, tem muitos clientes solicitando esse tipo de serviço, né? Buscando uma redução de contratos aí que foram assinados há 3, 4 anos atrás, que era com taxas de juros bem superiores ao que a gente está vivendo hoje. E é uma oportunidade aí, em um momento propício para você ter uma redução de custo aí no orçamento, né? Acho que um ponto importante da gente usar essa ferramenta aí de portabilidade é você aproveitar o seu contato, o seu relacionamento que você já tem com o seu cliente e estreitar isso também, para você fidelizar ele de uma forma que ele não te procure somente para quando ele for comprar de fato um outro imóvel, né? Mas sim você procurar alternativas para ele, mostrando que é possível também uma possibilidade dele ter uma redução de custo. O primeiro ponto, o Inter ele tem realizado a portabilidade. Hoje praticamente a gente tem nadado aí meio que de braçada no mercado, porque os outros bancos não têm muito interesse em realizar isso, e o Inter ele tem aproveitado o momento de redução de taxa de juros. O principal ponto é que não tem nenhum tipo de cobrança para fazer esse tipo de portabilidade. Então, o banco ele quer uma carteira performada, ele quer um cliente que já está pagando seu financiamento em dia e está buscando uma redução. Então, o que ele tem de possibilidade de chamariz, digamos assim, para atrair esses clientes, é um processo sem custo. Eu não vou cobrar um laudo de avaliação, eu não vou cobrar o registro, e não tem nenhum custo adicional que é embutido aí nas parcelas do cliente. De fato, efetivando essa portabilidade, o cliente só vai pagar a parcela por mês, né? Então, é uma forma de você ser proativo, buscar uma alternativa para o seu cliente, né? Então, não somente como um vendedor, né, um corretor que está apresentando um imóvel, você tem uma forma de trazer o cliente a seu favor, está buscando um benefício para ele. E um benefício sem nenhum tipo de custo, eu acho que é bem válido, né? Então, é um processo tranquilo, a gente não exige muita documentação, faz um processo realmente de análise de crédito exatamente como foi pontuado anteriormente, mas por não ter nenhum tipo de custo, o cliente só precisa reunir os documentos, o banco faz todo o processo de portabilidade, a gente faz análise de crédito, a gente faz o laudo de avaliação do imóvel, e a portabilidade é solicitada pelo próprio banco, então o cliente tem um trabalho de reunir os documentos e posteriormente assinar o contrato. Então é uma forma de você buscar uma alternativa para o seu cliente, e eu acho que é um momento bem propício para o que a gente está vivendo, né? A economia está bem complicada, essa questão de pandemia, os empregos reduzindo, a renda diminuindo, então você trazendo uma possibilidade para o seu cliente de redução de custo por mês, acho que é uma coisa bem importante. Um momento, como eu disse, é bem propício para isso. As taxas de juros estão muito... tivemos queda, a Selic vem em constante queda, e isso é bem importante aí para esse processo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida de como funciona, pode me perguntar, mas basicamente é como se fosse um processo de análise de crédito de um contrato novo. O cliente está buscando uma alternativa, o banco vai fazer essa análise, claro, é uma análise mais flexível por ser uma carteira já performada, um cliente que já vem pagando seu financiamento em dia, então a possibilidade de aprovação é muito maior. Tá, e aproveitando, acho que quero falar sobre as taxas também. A gente tem a taxa de... Desculpa. Bom, em relação aos custos, a gente tem uma taxa de 7,7, é uma taxa nominal,
a taxa efetiva de 7,9%, então o cliente que tem um financiamento na casa de 10% ao ano, você tem uma redução muito grande. Adriano, está cortando. Adriano, não estou ouvindo. Bom, eu vou continuar, se vocês tiverem alguma consideração, alguma ponderação, vocês podem me pontuar. E além dessa questão da taxa da TR, que é o indexador, né, que faz a correção do financiamento, a gente também tem a taxa no IPCA, já foi até abordado anteriormente. O IPCA ele é um índice aí que ele é medido de acordo com a inflação, mas se você tem um financiamento, você tem a pretensão de quitar a curto prazo, ele é benéfico porque ele te traz um poder muito maior de economia, sua parcela fica muito menor, você tem um poder de amortização no contrato, mas não é um financiamento que é recomendado a longo prazo, né? Se o cliente tem pretensão de pagar em 15 anos ou mais, até mais de 10 anos já é um pouco mais complicado, porque você fica suscetível aí à variação da inflação. Então, você pode ter uma surpresa aí no custo aí no final da sua parcela. Lembrando que, como a inflação muda, varia muito, mês passado a inflação fechou em menos 0,31. Então, a parcela do cliente fica até menor do que foi estimado, mas é um risco que você tem, que você corre para fazer isso. Maravilha, Vitor. Obrigado aí por responder a pergunta. Qual a menor taxa de juros hoje do Banco Inter imóvel até R$1 milhão? Considerando a Selic hoje que está em 3%. A taxa mais baixa seria de 7,7% na TR e 5% no IPCA. Aí tudo isso vai depender de acordo com o perfil do cliente, que é medido por através de score, a mesma forma de análise dos outros bancos, mas essas são as taxas mais baixas hoje que a gente oferta no mercado. E um financiamento máximo de 70%. Tá, 70% e com a taxa de 7,5% mais ou menos. Isso, 7,7%, né, nominal. Efetiva é 7,9%. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que interessa para todo mundo. A gente vê hoje uma Selic muito menor do que a taxa de juros nominal de financiamento, quando antes, historicamente, a gente vê muito maior uma Selic do que a taxa de juros. E a gente vê que os juros não acompanham tão rápido como caiu a Selic. Minha pergunta é, qual a expectativa de queda de juros real? Até que taxa, mais ou menos, vocês estimam que chegue? Porque a gente sabe que a Selic pode ser que ainda tenha mais um corte. Será que a gente pode vislumbrar aí um 4%, 4,5% como taxa mínima? A pergunta vai para Eduardo e para o Vitor, independente do banco. A gente tem esse vislumbre ou não? É impossível, a gente fica muito longe desse sonho. Olha, nesse momento considerando a pandemia que a gente está vivendo, os bancos têm tomado algumas medidas aí para reduzir o custo do cliente, né, postergando as parcelas, mas eu acredito que nesse momento, pelo que a gente está vivendo, e internamente também o que tem se falado aqui no banco é que não vai haver essa prática tão imediata, né, de ter essa redução de taxa de juros aí acompanhando a Selic. Geralmente, quando tem uma sinalização de algum banco, os outros já começam a realizar, mas o que tem se comunicado por enquanto não é. Tá? Cortou um pouquinho o teu sinal, mas eu acho que o pessoal conseguiu entender. Então, não tem esse vislumbre de baixar assim, acompanhar a queda próximo da Selic, né? O Inter hoje não tem essa continuidade de queda assim tão rápida como a Selic, até por conta do atual momento, é isso. Eduardo, você tem alguma informação? Itaú, Caixa? Eu acho que quem pode ser uma das pioneiras nessa baixa vai ser a Caixa, né? Precisa ativar o teu microfone, Eduardo.
Eduardo, precisa ativar o microfone. O microfone do Eduardo não está funcionando. Vamos lá. Eduardo, a gente não consegue te ouvir. Você me ouve bem? Eduardo, você ouve a gente bem? Não? Ouve? Então, ativa o teu microfone. Está ativado. Está desativado. Não vai. Você não consegue sair e voltar, Eduardo? Bom, então, como a gente estava falando, eu acho que a expectativa que todo mundo tem, né, dos juros acompanhar um pouco mais rápido a baixa como a Selic, né? E a gente não é o que a gente vê. Tomara que, se for só por conta da pandemia, assim que estabilizar um pouco melhor, a gente veja cenários mais promissores quanto à baixa dos juros, né? Porque vai ajudar muito o mercado, taxa cada vez menor, né? Uhum. Esther, a gente já tem essa taxa até 1 milhão. A mesma taxa hoje, você tem a mesma taxa até que valor de imóvel, tá? 1 milhão, 1 milhão e meio, por exemplo, essa taxa mais baixa. Antigamente a gente via um cenário de taxa mais baixa imóvel até 500 mil. Hoje a taxa mais baixa ela vai até que valor de imóvel? Da Caixa, por exemplo, que eu até fiz ontem mais uma simulação também, eu cheguei de imóveis até 2 milhões e 600 e ainda manteve a taxa do IPCA de 4,64 na simulação, para imóveis até 2 milhões e 600. Bom, isso já é um avanço, né, gente? Porque eu lembro que a gente via juros bem baixos, imóvel até 500 mil, aí depois ia até 750 mil, acompanhava muito aquela taxa mais baixa para funcionário público ou para uso de recurso do FGTS. Então, quando você tem uma taxa, ajuda muito para a venda de valor médio mais alto, né? Eduardo, agora que você voltou, responde um pouco o que você vê, os juros. Os juros ele vai baixar mais próximo da Selic, que a gente sempre, mais leigo, a gente sempre teve uma imagem, né? Nossa, baixou a Selic, os juros vai acompanhar, mas é coisa que a gente não vê no Brasil, né? Sim. Hoje tem a taxa Adriano, baixa, que ainda é o dobro, mais que o dobro da Selic. O spread dos bancos sempre foram muito altos, né? Em relação se a gente fizer um comparativo de Selic versus taxa, sempre houve um abismo muito grande, né? Então, e a gente vem vivenciando taxas históricas aqui no Brasil, né? Mesmo antes da pandemia, era praticamente impossível você falar de taxa menos de 8% num financiamento imobiliário, né? Sei lá, você teve aí em meados de 2013, 2014, 8,1 de Caixa Econômica Federal, que historicamente sempre teve a menor taxa. Então, quando a Selic ela começou a cair drasticamente, os bancos eles foram forçados a terem as suas reduções. Tanto é que o Vitor pode falar isso com mais propriedade, eles nunca tiveram tanta procura por uma portabilidade como agora, né? Clientes que contrataram a 10%, 11%, vêm buscando portabilidade hoje como ninguém. Mas, voltando à tua pergunta, Adriano, eu acredito que não se chegue perto da Selic, uma taxa de financiamento imobiliário, até por conta de inadimplência. Se o banco ele reduz muito, que seria o melhor dos mundos para nós, se o banco ele reduz muito a taxa, muito próximo a Selic, ele fica sem muito spread, então você acaba aumentando, fica muito frágil em relação à inadimplência. Se você oferta muito crédito com taxa baixa, o cliente ele se sente motivado a comprar mais.
né? A gente sabe disso. Isso seria o melhor dos mundos para nós, vocês corretores e para nós que fazemos os financiamentos. Mas os bancos, eles entendem que se chegar muito próximo, espremer esse abismo, né, vamos dizer assim, entre a Selic e a taxa real, a inadimplência pode crescer muito. Então, por isso que eles mantêm essa margem, né? Mas semana passada, quando a Selic, eles tiveram essa pressão e a Selic foi a 3%, que é algo nunca visto aqui, os bancos eles começaram a soltar notas de que iam rever as taxas, né? O Itaú foi o primeiro a se pronunciar, e o Bradesco ele veio na sequência também falando que iriam rever as taxas. Era para ter saído alguma nota na semana passada, eles não fizeram isso. Então pode ser que nos próximos dias aí, Adriano, a gente consiga ter essa informação mais concreta de uma nova redução de taxa de crédito imobiliário, mas nada próximo à Selic, infelizmente. Maravilha, ótima resposta, obrigado. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Se mais alguém quiser fazer uma pergunta, pode usar o chat aqui ou abrir o microfone, não tem problema. Mas a gente percebe que a pandemia ela acelerou muito os processos digitais, né? Quem não estava muito forte no digital teve que sair aí desenfreadamente, muito corrido para se atualizar e entrar mais rápido no digital. E até surpreendeu muito a gente, até tratou esse assunto logo quando lançou, a gente até não esperava que seria tão rápido, mas a escritura hoje já pode ser assinada via digital, até num cartório que a gente já usou muito nos últimos anos, que é o 26º, que não foi o primeiro a fazer, mas já tem o 26º e vários outros cartórios estão aderindo à escritura digital. A minha pergunta para vocês tem previsão para assinatura digital no contrato de compra e venda com efeito de escritura, que é o contrato que usa no financiamento imobiliário? Adriano, aqui pelo menos os bancos que eu trabalho ainda não. Infelizmente, né? Ainda não. O Banco Inter vai sair na frente, Vitor? Adriano, ainda é uma prática ainda que os bancos aí têm um pouco de receio em realizar esse processo aí por questões de fraude, né? Tem um movimento aí em relação a isso, mas eu acho que é muito embrionário. O que tem sido feito hoje, que está sendo implantado, o Inter, a Caixa já tem feito algumas situações, o Santander também já tentou, é o registro eletrônico, né? Então não tem obrigatoriamente a necessidade de entregar a documentação física no cartório. Você realiza a assinatura presencial, faz o mesmo trâmite de assinatura do contrato, mas você consegue apresentar a documentação por uma plataforma. Então é muito mais fácil do que Eu não ouço mais você, Vitor. O processo de registro, né? Você encaminha a documentação eletronicamente, o cartório faz análise e você só faz o depósito exatamente do valor. Oi, Adriano, novamente repetindo o que eu estava dizendo, acabou cortando aqui, caiu a conexão. A gente não tem previsão ainda de realizar esse processo de assinatura eletrônica. O que tem sido feito é a assinatura, o registro eletrônico, né? A gente encaminha a documentação para o cartório através de uma plataforma. Então, a análise é toda online. A gente disponibiliza todos os documentos, contrato, procuração, ITBI, enfim, toda a documentação aí do kit de registro. O cartório faz essa análise prévia, disponibiliza as custas, a gente paga exatamente o valor, não tem uma questão de complemento, enfim. E a gente já fica sabendo um processo de registro muito mais rápido, né? A gente tem conseguido registrar contratos aí, se o cartório está atuando dentro do prazo, de 10 dias, né? 10, no máximo 15, isso quando o cartório não tem atuado as práticas, mas em relação à assinatura digital do contrato, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco para acontecer. Eu não sei vocês, mas eu tinha a impressão, antes da pandemia, por exemplo, se você me perguntasse o que eu imaginava que sairia primeiro em assinatura digital, eu colocaria anos-luz o banco na frente do cartório, né? E foi uma grande surpresa ver o cartório fazer escritura digital e o banco aí, lógico, por uma série de segurança, ainda não. Mas eu imagino que seja
não tem muito o que correr, né? Vão tentar esperar um pouco mais o aumento da segurança e devem estar testando alguma coisa nesse sentido, né? Hoje, então, os documentos recebem via plataforma, mas ainda a assinatura digital não está nos planos dos bancos. Não. Por hora, não. Maravilha. Alguém mais? Alguma pergunta? A gente vê se a gente respondeu todas no chat também, né? Eu acho que quase todas foram respondidas. Do FGTS, se tem regras. Acho que a gente não falou do FGTS, das regras do FGTS, é isso? Deixa eu ver aqui. Ô, Vitor, eu tenho uma pergunta para você. Posso fazer? Vamos lá. Vitor? Oi, vamos lá. Na questão da portabilidade, o cliente ele paga, é feita uma nova vistoria e ele paga por isso? É feita uma nova avaliação, até para o banco poder precificar o imóvel, questões de seguro também, e para ver o estado real do imóvel, né? Para evitar uma fraude, né? Que é muito mais, o risco é muito menor porque ser uma operação que já está em andamento, mas não tem custo operacional algum, tá? O banco que absorve todas essas despesas, o banco paga o laudo, o banco paga o registro, então ele está fazendo isso para incentivar o cliente a mudar, né? Ele vai ter uma redução de taxa e não vai ter um custo operacional para realizar esse processo. O custo da avaliação, então, é do Banco Inter, no caso. Isso, exatamente. Tanto a avaliação quanto o registro em cartório, porque é preciso fazer uma nova verbação, né? Uma nova... O Inter efetua esse pagamento. Os outros bancos acabam tendo essa cobrança. No nosso caso, o Inter ele efetua o pagamento. O cliente não tem despesa adicional para isso. Legal. Obrigado aí. Tem uma pergunta aqui que se usar financiamento ajuda... Não, se pode usar o FGTS como entrada. Você tem que lembrar, pode, só que lembrando que o FGTS não sai na hora que você assina o contrato de compra e venda. O fundo de garantia só é liberado após o registro, tá? Então, ele conta-se como entrada, conta no valor total da compra e venda, como recursos próprios, só que ele só é liberado no final, tá? Acho que foi a Silvia que perguntou se pode usar o FGTS na entrada, tá ok? Pode, mas tem que lembrar que não é o recurso que recebe no mesmo momento, tá ok? Então, acho que a gente já respondeu todas aqui. Vê se tem mais. Então, maravilha. Queria agradecer, Vitor, Eduardo, Adriano. Foi muito bom, obrigado aí. Depois a gente vai Adriano, preparar eu tenho mais um ponto aqui que eu gostaria de abordar, que é bem rápido, tá? A gente tem uma outra solução aqui que tem sido muito procurada, isso tem ajudado muito aí os nossos clientes, que seria o crédito com garantia de imóvel. Então, se um cliente ele está passando por algum motivo de momento de dificuldade, que acho que é bem normal o que está acontecendo agora, o cliente ele tem a possibilidade de levantar um recurso utilizando o seu imóvel como garantia. Então, acho que acaba fazendo um pouco de sentido aqui nesse assunto, para, de repente, é um cliente que você tem na base, que está vendendo o imóvel há muito tempo, então ele acha que você não está dando atenção, não está trabalhando o imóvel dele, e ele tem uma opção aí de alienar esse imóvel ao banco, ele consegue levantar até 50% do valor de avaliação do imóvel, e nesse tipo de produto a gente está com uma carência de 6 meses, tá? Qual a taxa, Vitor? A taxa a partir de 1% ao mês mais IPCA, tá? Vai depender do perfil do cliente. Essa taxa pode variar de 1,15%, de 1% até 1,15% a 1,29%. Vai depender do perfil do cliente. Maravilha. Tá bom, mais um produto aí do Banco Inter que cresce cada vez mais, né? Fechado. Exato. É uma boa alternativa aí de Isso, do FGTS aqui que o pessoal está perguntando, sobre a liberação do fundo de garantia. Eduardo, você quer responder? Depois de quanto tempo pode usar o FGTS em um imóvel que já foi utilizado? Para amortização. Vamos conversar. Eu respondi aqui para a Cláudia, mas vou falar aqui para todos. Se o cliente ele comprar hoje com o FGTS, ele pode utilizar novamente daqui 3 anos. 3 anos, ele pode voltar a usar para amortizar ou até quitar, e depois no intervalo de 2 em 2 anos, tá? Então, ele comprou hoje com FGTS, ele pode utilizar daqui 3 anos e depois de 2 em 2 anos. Tá? Essa é a regra da Caixa Econômica para poder utilizar o FGTS.
Isso. E lembrando que o FGTS, para você usar o fundo de garantia, o comprador do imóvel ele não pode ter imóvel financiado em seu nome dentro da cidade. Não é isso, Eduardo? Isso, perfeito. Tá ok? Ele tem que, se ele tiver um outro imóvel no nome, em outro lugar, né, ele tem que comprovar residência onde ele está comprando e trabalhando também. Trabalhando, né? Uma carta de trabalho. Exato. Perfeito. Bom, eu vi que a gente tem tema aqui para mais umas 2, 3 lives, viu? Batemos quase 80 pessoas aí no feriado. Foi muito bom, tiraram muita dúvida, mas podem se preparar para mais umas 2 lives aí que tem assunto, hein? É gostoso falar de financiamento. Gente, mais uma vez, obrigado aí para vocês. Foi muito bom, obrigado pela disponibilidade. E conta com a gente aí nessa parceria para a gente entender cada vez mais. Obrigada, Eduardo. Obrigada também. Obrigado a todos aí, gente. Estou à disposição. Parabéns, Final do feriado aí para vocês. Obrigada. Oi, Eduardo. Não pode Quero falar.